Os poços. Pit City. As más notícias viajam mais rápido na escuridão. Mas isso não incomodou Dejan, ele estava rindo no escuro. Ele foi o único que fez isso. Dizer que Pit City estava escura era dar má fama à meia-noite em uma caverna. Era a cidade sob a cidade, o segundo lugar mais profundo do Império sob a pedra. Vá mais baixo, e você estará nas entranhas de Deus. Como chamavam o abismo onde os mortos eram jogados. Ele veio para Pit City quando atacou um capataz acima do solo. Onde? Acima do solo. Significava ainda sob a montanha, mas não. Muito longe. Da superfície da montanha. Normalmente ele teria sido estripado, suas entranhas estendidas, e então chutado para dentro do buraco para ver seus próprios intestinos se desenrolarem de dentro dele como a corda mais desagradável do mundo, até que ele fosse literalmente esvaziado de tudo em seu interior. Ou se encontrasse com algum deus. Porém, Dejan tinha um talento que o tornava útil, ele sempre conseguia encontrar o cristal, mesmo na escuridão mais profunda, ele conseguia encontrar um veio de substâncias, através de algum método que até ele não entendia, e isso incluía os cristais de mana que circulavam pela pedra. E então eles os extraíam como minério de ouro, para serem usados para reabastecer a magia dos magos anões, ou derretidos para serem misturados com as próteses dos poderosos da magia. Então, em vez de matá-lo, jogaram-no nas covas. Todos os dias eles carregavam baldes, cestos, e assim por diante, e todos os dias eles eram levados para os moradores da cidade alta de Cliffseed, e se eles cumprissem sua cota, Cliffseed descia comida, água, e até mesmo pequenas quantidades de cataplasmas para tratar ferimentos. Quando alguém morria, eles simplesmente enfiavam um gancho no torso, e deixavam os Cliffseeders levantar os mortos para serem enviados para a eliminação. Curiosamente, Pit City tinha a maior liberdade de qualquer senzala em qualquer lugar. Não havia feitores, nem havia necessidade deles, se o material não fosse extraído, então não era fornecido alimento ou água. Era uma forma bizarra de comércio, e como consequência, Pit City tinha sua própria forma de governo lá embaixo. Os escravos definiam os turnos, puniam os preguiçosos, executavam aqueles que causavam problemas para o resto, e exceto pelo calor miserável, e pela dor nas costas devido ao trabalho, e a total ausência de luz, era quase agradável. Se alguém tentasse sair de Pit City, os soldados de Cliffseed os matavam, e puniam toda a área não fornecendo comida ou água naquele dia. Fugitivos foram parados por seus companheiros. As tentativas de escavação do túnel usando a negligência como vantagem resultaram na inundação total de uma área, e na morte de 1000 escravos. Os próprios presos encobriram a tentativa, concluindo que por isso não havia guardas, não havia para onde ir, e a única saída era a mesma maneira pela qual eles desceram. Em suma, era uma existência sombria, e era por isso que ninguém ria na escuridão. Mas Dejan sim, todos os dias ele olhava para o longo canal que levava até Cliffseed, e todos os dias dava uma gargalhada profunda que ecoava nas paredes. Não que ele achasse alguma coisa engraçada, não, isso nunca. Nada foi engraçado, mas como ele sabia que os moradores acima não esperavam, e não queriam, ele riu por despeito. A maioria achava que ele estava um pouco mal da cabeça por fazer isso, ele achava que eles estavam mal da cabeça por não fazer isso. Deixe-os ouvir. Se não gostarem, deixe-os descer, e me dizer. Ele pensou com raiva em seu coração. Naquele dia, porém, com a rapidez com que as más notícias geralmente se espalhavam quando novos escravos eram enviados para substituir os mortos, boas notícias surgiram. Deja estava ocupado mandando risadas para os Cliffseeders quando viu a plataforma abaixando com novos escravos, um punhado de goblins, e um orc. Na maioria das vezes ele simplesmente ignorava, eles descobriam as coisas por conta própria quando chegavam ao fundo do poço, ou morriam, e eram substituídos. De qualquer forma, ele não tinha motivos para se importar. Desta vez, porém, quando eles desceram, e ele olhou em seus olhos, viu algo que não tinha visto desde que se aventurou no Império sob a pedra. Ele viu esperança. Então, quando eles desceram, ele não perdeu tempo. Bem-vindo a Pit City, espero que goste, mas não vai gostar, o que não importa, porque você vai morrer aqui. Uma risada sombria veio em sua direção. Talvez. O orc disse. Talvez não. O quê? Eles vão mudar sua sentença? Dejan perguntou com uma risada sombria.
Estou aqui há anos, e nunca vi ninguém sair, a menos que fosse com um gancho nas entranhas para puxá-los de volta. Bem, havia uma rebelião acontecendo quando você foi enviado para cá, aposto. O orc respondeu. Rebelião? Dejan perguntou. O quê? Não ouviu o termo. Significa revidar. O orc cerrou o punho, e ergueu-o na altura do peito para dar ênfase. Isso é o que estávamos fazendo quando fomos pegos, somos todos batedores de Ontario. Dejan franziu a testa. Você diz esse nome como se eu soubesse, boas notícias não chegam aqui, apenas más notícias. Bem, você saberá que estou certo quando ele tirar você daqui para matar os anões. Ele é o maior e mais forte lutador que já vi, eu o vi balançar um martelo de oricalco em um capacete de adamantita, e ele bateu com tanta força que o martelo dobrou para trás. Eu o vi agarrar a mandíbula, e o focinho de um lobo gigante, e rasgar a maldita cabeça. Eu te digo, ele não pode ser derrotado. Dejan disse, cruzando os braços na frente dele, incrédulo. Então, de onde veio esse herói, afinal? Ele perguntou em dúvida. Os batedores se entreolharam. Bem, ele não fala muito, nós sabemos onde a rebelião começou, então acho que ele estava lá, quem sabe antes disso. Claro que algumas rebeliões começaram, e depois caíram sob ele, todas com poucos dias de diferença, então quem sabe quem deu o pontapé inicial. Alguns dizem que ele era um pedreiro de Swiftriver, alguns dizem que ele estava trabalhando em Cliffseed, mas eu acho que ele estava trabalhando em Rockfall, onde a grande bagunça começou. Todo mundo tem sua teoria sobre qual corrente era a sua, mas ninguém realmente se importa muito. Estamos crescendo em todos os lugares, e não acho que os anões possam nos impedir agora. Ele sorriu. Não aqui embaixo. Dejan disse. Aqui não, aqui, você segue as ordens dos outros escravos, cumpre sua cota, e não rouba comida nem água, você faz seu trabalho, faz sua parte, você come, você dorme, bebe com segurança até morrer. Você estraga tudo, rouba, causa problemas, nós mesmos mataremos você, e os anões não serão mais problema para você. Está entendendo? Dejan perguntou sem rodeios. O grupo se entreolhou, e depois assentiu. Sim, somos grossos como a escuridão, mas você se lembra do que eu disse, nenhum de nós ficará aqui por tanto tempo. Celtincardia. O rei feiticeiro encolheu os ombros. Como quiser, enquanto isso, vamos estabelecer alguns termos comerciais. O comércio beneficia a todos nós, é um bom campo para semear, e produz uma rica colheita quando bem cuidado. Enquanto falava, ele gentilmente lembrou a si mesmo. Sempre certifique-se de que o cliente veja algo que pode ganhar, primeiro. Pelo canto do olho ele viu os olhos de um anão negro brilharem. A ganância, ao que parecia a mesma em todos os lugares. A rainha Shubri apenas revirou os olhos. Você pode conversar com meu ministro do comércio sobre isso, mas contanto que fiquemos sozinhos aqui no Império sob a pedra, não me importo com os detalhes. Ains franziu a testa mentalmente. Parece que não consegui impressionar você com algo importante, rainha Shubri. Ele disse. Seus olhos se estreitaram. Sim? Ela disse. O mundo que você conhece está mudando, minha presença aqui é a prova disso. Ele disse gentilmente. Eu não entendo. Ela disse aborrecida. Explique. Ela pediu. Yuri se irritou com seu tom, mas Ains ignorou. Há quanto tempo você governa? Ele perguntou educadamente. 10 anos desde que meu pai e minha mãe morreram. Ela disse sem rodeios. Por quê? Lamento perguntar sobre um assunto doloroso. Disse ele, curvando a cabeça educadamente, o que atraiu olhares favoráveis da corte dela, mas dela, bem, sua expressão permaneceu inalterada. E quanto tempo vivem os anões negros? São vocês uma raça imortal? Ele perguntou. Não, mas nós temos vida longa. Meu avô governou por 180 anos, e morreu aos 220 anos, mas ele viveu muito até para nós. A maioria não passa dos 120 anos. Por quê? Ela perguntou, curiosidade e impaciência estavam misturadas em sua voz. Sou morto-vivo, sou um rei, estou prestes a ter o maior império que este mundo já viu. Não envelhecerei, não me cansarei, não dormirei, e não preciso de herdeiros. Meus principais chefes de governo sob meu comando também são imortais, eles não morrerão, e cada um deles, como eu, é um exército para si.
No longo período de meus intermináveis anos, sua vida, esticada ao máximo, é apenas o período de o primeiro suspiro de uma criança. Os ciclos de crescimento e autodestruição estão terminando com o meu reinado. Além do mais, estou olhando para o futuro. Novas tecnologias, novos caminhos de estudo, educação expandida, crescimento no comércio, aumento da oferta de alimentos, uma mudança nas políticas sociais, como a erradicação do tráfico de escravos, tudo além da sua montanha está mudando, e nunca mais será o mesmo. Ele disse. Não para nós. Ela disse. Nós negociamos com os elfos negros, eles aceitam escravos para. Ela começou a dizer, apenas para ele interromper. Não mais, eles não fazem, e não farão. Ele disse. Sua boca estava aberta, ninguém nunca a havia interrompido antes. Enquanto estou aqui, enviei 2 de meus subordinados elfos negros para iniciar negociações com as tribos elfas negras do lado de fora. Eles irão, espero, enviar a você um aviso de aliança ou submissão para nós até o final da semana. Se não o fizerem, não haverá mais lugar para eles levarem escravos para você. As colinas Abelion são minhas. Se algum do meu povo for capturado, esmagarei os responsáveis. A teocracia Slane deixará de existir, e seu povo será meu povo, e se alguém tentar escravizar meu povo lá, eu esmagarei os responsáveis. O povo de Reestize será um estado vassalo, e eventualmente integrado. Se alguém invadir lá para capturar escravos, eu irei. Ele olhou para Gondo. Esmagar os responsáveis. Gondo terminou a frase para ele com um aceno enfático. Seu império sob a pedra depende fortemente do trabalho escravo por inúmeras gerações, mas tudo isso vai mudar, quer você queira ou não, porque não haverá mais escravos vindo até você para substituir o que morre, e com essa nova rebelião, você já está reduzindo seu próprio número de trabalhadores, não está? Ele perguntou. Quantos você condenou à morte por precaução? Ele perguntou. Estava falando com a rainha Shubri, mas estava olhando para um de seus conselheiros. Como se fosse obrigado a responder, ele abriu a boca nervosamente, e falou. Vários milhares, não tenho números exatos, mas muitas cidades inteiras ficaram sem essa mão de obra agora. Ele respondeu. Tenho uma visão negativa da escravidão, isso me ofende. Ainus disse enquanto expunha os fatos para a rainha com uma voz fria, terrível, e lógica. Ela olhou furiosamente para o oficial que havia respondido, mas o conhecimento foi dado, e não poderia ser retirado. Então você não abrirá nenhuma exceção para que possamos comprá-los de você, e também não permitirá que os elfos negros se envolvam na prática de fornecê-los para nós. Ela perguntou. Sim. Seu antigo sistema está tão quebrado que está literalmente matando seu povo agora, e você não será capaz de continuar a executá-lo. No entanto, eu tenho uma alternativa. Ele respondeu. O que? Ela perguntou com cautela. Trabalho morto-vivo, atualmente está sendo usado por muitos do meu povo em vários locais. Os anões do norte estão nisso há anos, e não tiveram problemas, e tiveram amplo sucesso. Eles não pensam, não dormem, não comem, não podem enganar você, e nunca discutem ou se rebelam. Vou pegar todos os escravos do seu império, e realocá-los, e em troca vou arrendar trabalho morto-vivo para minerar, e cultivar para você. O custo será baixo, uma porcentagem do aumento do rendimento em tudo o que você os usa. Ainz estava dizendo, e então ela o interrompeu. Absolutamente não. Os escravos fizeram o trabalho por gerações, os escravos farão o trabalho por mais gerações. Nenhum cristal sagrado sairá desses salões. Ela disse fervorosamente. Ainz congelou. O que é um cristal sagrado? Ele perguntou. A rainha mordeu a língua. Não é da sua conta. Ele assumiu o ar de desdém. Bem, esses são os termos da minha primeira proposta. Você pode aceitá-los agora quando conseguir o melhor negócio, ou pode aceitá-los mais tarde, quando seus escravos estiverem todos mortos ou em suas gargantas quando você só puder ter o pior negócio. Agora, quanto à minha segunda proposta, quero construir uma estrada entre Reestize e o sul através da montanha. A primeira parte foi motivo de indignação, mas na segunda a rainha Shubri começou a rir. Isso é engraçado, construir uma estrada através da montanha, como qualquer um poderia fazer isso. A montanha tem 30 milhas de largura em primeiro lugar, e em segundo. Espere. Onde você queria construí-la? Ela perguntou, sem realmente esperar uma resposta.
Ains trouxe o mapa acima deles novamente, e apontou um local próximo ao centro. Aqui. Ele disse. Isso passaria entre 2 dos nossos centros populacionais. Ela disse com um aceno firme de cabeça. É verdade, mas posso fazer isso em uma semana, e além disso, tal caminho seria muito benéfico para o comércio entre o seu reino, o norte e o sul. Novas rotas para o transporte de recursos seriam abertas. Pretendo unir todas as terras através do comércio e da estabilidade, criando uma melhoria lenta e contínua na qualidade de vida de todos os povos. Minha visão não tem espaço para escravidão ou exploração. Agora, supondo que posso construir a estrada que digo que posso, qual é a sua resposta? Ele perguntou. Suponha que eu esteja disposta a aceitar essa ideia fantasiosa. Ela disse com altivez. O que você nos ofereceria por isso? Eu pagaria o custo da realocação de quaisquer cidadãos deslocados, com valor superior ao atual para suas propriedades. Da mesma forma, cobriria o custo da construção, e deixaria todos os direitos de pedágio para você dentro de suas fronteiras. Além disso, todo o material mineral exposto pela construção será entregue a você para seu uso. Ele disse educadamente. Vários dos anões de alto escalão que estavam mais perto de sua mesa trocavam olhares muito favoráveis um para o outro. E como você compensaria a mácula? Ela perguntou com uma voz fulminante. Mácula? Ele perguntou. Sim, a mácula do estranho, a mácula de danificar a própria carne do nosso Deus. Quem sabe que noções tolas seriam levadas pelos viajantes indo e voltando, e não queremos ver o nosso Deus da montanha contaminado por ninguém. Muito menos esculpir sua carne para uso de qualquer um, exceto o nosso. Ela disse com total ênfase, não havia nenhum sinal de compromisso em sua voz. Majestade. Um anão que Ains imaginou ser o ministro do comércio falou. Pode ser que nosso visitante estrangeiro não saiba o suficiente para apreciar a pureza de nossos costumes. Posso sugerir, se ele estiver disposto, que o recebamos pelos próximos dias, e permitir que ele veja nossa civilização com todo o valor que ela realmente possui. Ela recostou-se, e perdeu o olhar pensativo por um momento. Muito bem, ministro Bixi, você, o padre Treia, e Rive Aldon, irão levá-lo para um passeio pelo Império sob a pedra, se Vossa Alteza estiver disposto a aceitar nossa hospitalidade por mais alguns dias, certo? Ela acrescentou, virando-se para o rei feiticeiro enquanto ele colocava o anel novamente. Eu ficaria honrado. Ele disse, inclinando a cabeça educadamente. Os 3 anões encarregados de escoltá-lo tinham uma variedade de expressões em seus rostos, de curioso a otimista, e completamente aterrorizado. Mas ninguém sugeriu que seria uma grande honra servir como guia turístico de um rei estrangeiro. Ao avistar a expressão na cabeça do mago Rives, ele viu um rosto muito familiar. Sua mente voltou à memória de Fluder Paradine quando ele foi exposto pela primeira vez ao poder do rei feiticeiro. Foi uma sorte que o rosto do rei feiticeiro estivesse tão inexpressivo como estava, porque ele não conseguiu quebrar sua expressão impassível perfeita, quando percebeu que havia encontrado alguém útil para alcançar seus objetivos. Posição rebelde em Mosirok. Yuntario olhou para os escravos reunidos. Agora vocês estão todos livres. Agora vocês também estão completamente ferrados. Ele deu um sorriso feroz enquanto olhava para as massas reunidas. Cada um de vocês aqui está condenado à morte, e sabem qual a melhor maneira de resolver esse problema? Ele perguntou. Olhares questionadores o encontraram em troca. Matem o maldito carrasco. Ele disse, e soltou uma risada profunda, que rapidamente se espalhou pela multidão, e desapareceu lentamente enquanto saltava de parede em parede da montanha. Trau riu também, foi bom fazê-lo, ele não ria há muito tempo. Então é isso que vamos fazer. Preciso de voluntários, vocês vão atacar todos os assentamentos, arrancar a corrente de cada escravo, arrancar a cabeça de cada pescoço de cada anão, reunir todos os suprimentos que puder, e voltem aqui. Todos que não estão em um ataque, vocês vão praticar hora após hora para que, quando os encontrarmos em batalha novamente, possamos esmagá-los ainda mais facilmente. Não precisamos conquistar esta montanha, apenas fazê-los achar que podemos, e se eles esperarem muito para nos implorar para sair, bem, vamos simplesmente matar o que sobrou. Ele gritou. Yuntario! 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 Eles gritaram de volta. Aqueles que estarão participando de ataques, formem fileiras na frente daquele grande idiota ali.
Ele disse, e apontou para um grande orc sozinho. Todos os outros, fiquem aqui, temos muito trabalho a fazer, e pouco tempo para fazê-lo. Vocês estão prontos? Estão comigo? Ele gritou. Sim, sim, sim. Eles gritaram, mas no eco distorcido da cidade subterrânea, quando esse eco saiu, e voltou, soou muito como: morte! 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 E isso combinava com Yuntaril, Thrall, e todos os outros escravos de lá, muito bem.